Chegou o Lipmoto, o salto da nova era. Eu já sei disso. E isso eu também sei. Tá bom. Fala algo que eu ainda não sei. Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, Betano. Alô, você ligado na tela do Premier. Tudo bem? Um abraço, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá na hora de Remo e Vasco, direto do Mangueirão, em Belém do Pará, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Informação, não é nenhuma novidade, tá chovendo em Belém. A novidade é que tá caindo um temporal, porque o horário da chuva já era para ter acabado. É uma outra chuva essa aí, na verdade, um temporal mesmo que tá caindo nesse momento. Em Belém já não é de agora não, já faz um tempinho que essa chuva forte persiste no Mangueirão e certamente isso vai impactar na condição do gramado, como a gente vê no aquecimento das duas equipes. Jogadores já todos encharcados do lado do time do Remo, do Patrick. É um time do Remo que tenta voltar a vencer, né? Depois de 2 jogos jogando fora pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas quando joga em casa, diante do seu torcedor, embora esteja ali naquele grupo incômodo de apenas uma vitória no campeonato, essa vitória, inclusive, foi conquistada em casa diante do seu torcedor no último jogo que teve no Mangueirão e foi uma bela vitória, 4-1 sobre a equipe do Bahia. E é um Remo muito forte quando joga dentro de casa. O Vasco, que teve aquele começo empolgador e empolgante com o técnico Renato Gaúcho, afinal de contas, de 18 pontos disputados, o Renato Gaúcho obteve 11, mas nos 2 últimos jogos o Vasco não venceu. Eu estou falando só de Campeonato Brasileiro, teve aquela derrota para o Botafogo de virar em casa e um empate jogando fora contra a equipe do Curitiba. Aliás, fora de casa tem sido um problema para o time do Vasco, vai ter essa possibilidade. Hoje, diante do time do Remo, daqui a pouco, às 4h30, a bola vai rolar e você é o nosso convidado para curtir as emoções do Campeonato Brasileiro do Brasileirão. Falei do gramado, estou aqui ao lado do Carlos Eduardo Lino, nosso comentarista. Tudo bem, Lino? Tudo bem, Antero? Beleza, boa tarde. Pai, tá uma chuva lá danada, hein? Tá. Meu amigo, porque chove, é normal, não é nenhuma novidade, né? Não é informação. O detalhe, boa tarde, amigos, às vezes é quando começa, quando acaba. É só esse o detalhe. Mas tomara que não tenha grande influência no jogo, né? Tô aqui ao lado do Carlos Eduardo Lino e vai aparecer para você também, ó. Mágica da televisão, ó. Vai já aparecer. Lino, cadê? E vem chegando o nosso querido Dani Moraes. Peguei o pessoal, mudei o roteiro aqui, vamos só para chamar o Dani Moraes mesmo. Fala, Dani, tudo bem, meu zagueiro? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Claro que a gente vai destrinchar já mais o jogo, né? Quem tá de volta, a situação de Vasco e a situação do Remo, mas a gente de cara já olha para essa condição climática, né, Dani Moraes, que vai deixar o gramado muito pesado. Você conhece bem, inclusive, o gramado do Mangueirão. Tudo bem, Dani? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Antero, Lino, todo mundo está aqui com a gente. Acho que um bom jogo, expectativas grandes e com certeza esse gramado, essas condições climáticas, elas impactam no jogo, nas escolhas. Já tive a oportunidade de jogar algumas vezes aí, já é um campo pesado, mas por conta da chuva e dessa quantidade de chuva, com certeza aí vai dificultar ainda mais, e aí é importante os atletas já estarem atentos ao que fazer, a chuteira que vai escolher para entrar e também até a característica de jogo da equipe. Rapaz, à medida que o tempo passa, a chuva perto, como é que tá a nossa reportagem, hein? Como é que são os nossos repórteres? Começando pelo time da casa, porque para além da chuva tem um jogo super importante, o reencontro muito aguardado em Série A de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Vasco tem muita torcida em Belém, tem sempre a torcida apaixonada também, evidentemente, do time do Remo. Bruno Amâncio, o que é que você conta do time do Remo, do Leão? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá aí nessa chuvarada toda? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Antero, boa tarde, Dani, Lino.
Isso mesmo, aqui ó, não tem como fugir dessa chuva. É tradicional aqui de Belém do Pará, sempre depois do almoço, só que ela tá durando, né? Ela quer ir pro café da tarde, ela quer ir pra janta, tá chovendo bastante aqui. Bom, falando do Remo, o Remo que chega com alguns retornos na equipe, né? O Zé Wellison e o Zé Ricardo, que estavam suspensos no jogo contra o Grêmio, voltam para a equipe. Apenas o Zé Wellison na equipe titular, o Zé Ricardo vai ficar no banco de reservas. O Patrick de Paulo, que se recuperou de uma pubalgia, já voltou no meio de semana no jogo da Copa Norte, está escalado também para a partida de hoje e vai no banco de reserva. Ausências no clube do Remo. O Vitor Bueno ainda lesionado, em tratamento no departamento médico, e o Iago Pikachu, que jogou no Vasco da Gama, inclusive é o jogador com mais partidas no século do clube carioca, ele que está suspenso, não vai para o jogo de hoje. Esse é o time do Léo Condé, que vai tentar vencer o Vasco hoje para tentar dar um respiro aí na zona de rebaixamento. Valeu, Bruno, obrigado. A gente viu ali na imagem o Rodrigo José Pereira de Lima, já a gente destaca essas informações do jogo do time do Remo, mas a gente viu ali o árbitro da partida, me pareceu ali o quarto árbitro também, mas importante, junto com o Marlon, que é o capitão da equipe do Remo, e com o Thiago Mendes, que é o capitão do time do Vasco. Certamente, Lino, vendo essa condição de gramado, porque se mantiver essa quantidade de água, de chuva, a bola não vai ter condições de rolar. Pode ser, talvez, é uma condição, os nossos repórteres já vão cair em campo ou em água para trazer essa informação, de repente, de um atraso, porque já dá para a gente perceber que desse lado aqui mais abaixo do seu vídeo, ó, já nossa tarja vai sair, você vai conseguir perceber com mais nitidez, Lino, que já tem uma condição de gramado difícil para a bola rolar, viu? O Dani teve dentro de campo, vai poder assinar o que a gente vai dizer agora, mas quem olha isso aí tem certeza de que não tem condições de ter jogo. Sem bola rolando não tem futebol, Antero, a não ser que alguém invente alguma coisa aí. Ana Flávia Nunes, eu sei que vocês vão buscar já essa informação pra gente, mas queria informações também do time do Vasco. E como é que você tá debaixo desse temporal? Tudo bem, Aninha? Boa tarde! Antero, amigos, boa tarde para vocês. Vim do Rio de Janeiro para tomar esse chuvão aqui em Belém do Pará. Amigos, olha, acho que é o jogo que eu faço com mais chuva, tá? E ó, tinha um integrante da comissão técnica do Vasco que saiu agora do gramado, estava acompanhando ali de pertinho o aquecimento. Quando ele passou por aqui, perguntei, e aí, condição de jogo? Ele falou, não tem condição nenhuma de jogo. Mas claro que a gente vai ouvir já ali, vai correr atrás das informações. Bruno, nosso parceiro, já está conversando ali com o pessoal, né, da arbitragem, CBF, para a gente entender realmente qual que vai ser, né, a decisão, a medida que vai ser adotada. Agora falando do Vasco, né, o Vasco está buscando uma nova boa sequência, porque nos últimos 2 jogos do Brasileirão não venceu, né, perdeu em casa para o Botafogo de virada, teve aquele empate com o Curitiba também fora de casa, e a equipe vai tentar buscar aí a primeira vitória sob o comando, fora de casa isso, né, primeira vitória como visitante sob o comando do técnico Renato Gaúcho. O Vasco está com o time titular descansado, porque os jogadores foram poupados durante a semana na partida da Sul-Americana, nem os jogadores da equipe principal, nem o técnico Renato Gaúcho viajaram para a Argentina para o jogo, então o time vem descansado e o Renato Gaúcho aproveitou esses 3 dias a mais que ele teve no Rio de Janeiro com o time titular para trabalhar de forma muito intensa a parte tática. Ele fez treinamentos táticos para tentar corrigir os erros, especialmente da defesa, porque o entendimento é de que o Vasco só vai conseguir ser mais competitivo se errar menos, tá? E hoje o Vasco volta a contar com o Brenner como opção, o atacante está recuperado das dores no joelho, mas não pode contar com o lateral Puma Rodrigues, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Essas primeiras informações do Vasco, amigos, e qualquer novidade que a gente tiver sobre como o jogo vai seguir, condição do gramado, a gente chama vocês. Claro que a prioridade é para a Ana Flávia Nunes, para o Bruno Amâncio. Estou aqui com o Carlos Eduardo Lino e também com o Dani Moraes. Enquanto que a Ana falava, a gente viu o árbitro da partida fazendo aqueles testes, né? Para saber se a bola tinha condições de rolar ou não. Detalhe é o seguinte, são 4h07 da tarde, né? Nós temos 23 minutos pelo menos até a bola rolar. O detalhe, Dani Moraes, é que naquela imagem mais aberta que a gente tinha agora há pouco, o tempo continua muito fechado. E desde quando a gente abriu a transmissão, um pouquinho antes, né, da gente começar aqui a nossa transmissão do Premier, já estava caindo essa quantidade de chuva, ou seja, a chuva não deu aquela estiada, não parou ainda. Olha como o tempo está muito fechado, como o céu está todo, né, fechado, tem nuvens bem carregadas. A gente tem tempo ainda para, de repente, o sistema de drenagem, né, fazer o trabalho dele. Resta saber se essa condição de chuva vai continuar. Se continuar, já deu para a gente perceber que não tem jogo, né, Dani? Pois é, assim é praticamente impossível, né? A bola não está rolando, a gente está vendo as nuvens carregadas, tem muito vento, né? Enquanto os nossos repórteres falavam também, a gente via vento e isso impacta e a intensidade e quantidade da chuva, né? Até os atletas já parando um pouquinho de aquecer, olhando de uma forma diferente. Enfim, acho que assim é impossível. Agora,
dentro desse tempo, se parar, eu acho que tem chances aí de o campo recuperar. Mas volto a dizer, é muito importante, né? A gente não sabe quais vão ser as condições, mas é muito importante, inclusive, se tiver o jogo, os atletas estão muito atentos aí de mudar a perspectiva, né, do que foi feito. O Vasco trabalhou uma semana inteira, né, pensando no tipo de jogo, e pode ser que tenha que mudar completamente aí. Evidentemente que a gente fica aguardando ali um posicionamento da CBF, da arbitragem especial, né, que é quem toma a decisão final. Os nossos repórteres vão trazer essas informações pra gente. Enquanto isso, Carlos Eduardo Lino, enquanto que a gente vê cada vez mais, essa parte do gramado como já está muito alagada, os jogadores estão lá no aquecimento. Na verdade, viraltinha, né? Porque como a bola não tem como rolar, fica viraltinha, né? Fica um aquecimento ali por cima. Não, e aí você muda completamente a característica do jogo, né? Um jogo em piso normal, situação normal, a gente já veria várias travas. Claro. Os dois times têm 3 volantes, os dois times têm um estilo de construção que não é de tanto jogo curto, há mais confronto. Já seria, o cenário desse jogo já era para um jogo um pouquinho mais pesado. Com essa água aí vai virar outra coisa. Enquanto que a gente aguarda essas informações, falando de bola, Lino, o Remo vem de um resultado interessante, um empate fora de casa contra o Grêmio, teve um jogador a menos, poderia, inclusive, perdeu oportunidades com o Talhar e com o pênalti desperdiçado pelo Aleph Manga. O Remo está mais confiante antes do Lino. Ana Flávia já está chamando a prioridade para a reportagem. Fala, Ana. Amigo, eu estou aqui com o Bruno, né? E a informação que a gente teve é a seguinte, né? Como a gente viu ali, estão sendo feitos alguns testes, porque de fato, né, é visível, a percepção que a gente tem realmente é de que a condição do gramado não é boa. E aí, assim que o árbitro tomar uma decisão, ele vai comunicar ali para o delegado do jogo, e aí, se o que tudo indica, né, se não começar no horário, vai seguir aquele protocolo. Espera 30 minutos, avalia, faz um novo teste e pode se esperar mais 30 minutos. Mas, de fato, chamou a atenção de que foi permitido subir para o aquecimento, né, Bruno? É isso mesmo, Aninha. Eu estava ali ainda há pouco, antes dos jogadores subirem para o aquecimento, estava ali preocupado com a condição do gramado. Quando os jogadores sobem, um membro da Federação Paraense até se assusta com os jogadores entrando e fala assim, não era para ter deixado. E aí houve uma ordem, então vamos deixar eles só 10 minutos de aquecimento para não prejudicar o gramado. Só que a chuva intensificou e ficou pior, né? É isso, então a gente está esperando ali esse término dessa conversa, dessa avaliação da equipe de arbitragem, e aí eu volto a chamar vocês. Não, deixa eu fazer uma pergunta para o Bruno, até mexer aqui no nosso roteiro, pedir licença aqui a nossa turma de coordenação e produção, porque o Bruno é da terra, o Bruno é da cidade, o Bruno é de Belém. Bruno, eu sei que você não é meteorologista, né, mas você vive a cidade. Por exemplo, é comum essa quantidade de chuva nesse período do ano? E pelo que você está observando aí da chegada das nuvens, uma perspectiva, por exemplo, de que sopre um vento, essa chuva vai embora, ou pelo que você está observando, vai ser difícil de parar pelos próximos minutos essa chuva que a gente está acompanhando, hein, Bruno? Então, Belém é uma incógnita, né? A chuva, ela vem, às vezes ela vem muito intensa, depois de um sol muito bonito, e aí ela some, às vezes ela fica, então aqui é uma incógnita. A previsão é que a chuva vai ficar até 7 horas da noite. Ela pode ficar intensa em alguns momentos, mas a previsão é que vai chover pelo menos até 7 horas da noite. E essa chuva que aconteceu hoje me lembrou da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo, em que a bola estava rolando, teve que paralisar o jogo por muito tempo, muitos minutos, para depois a bola voltar a rolar. O que é bom, a drenagem do gramado do Mangueirão ela funciona muito bem. Então, se paralisar, essa chuva pelo menos ficar nessa intensidade que está agora, acho que em 30 minutos a gente vai ter jogo aqui. Se paralisarem pelo menos o jogo agora, acho que daqui a 30 minutos a gente consegue ver a bola rolando. Muito bem, Bruno, obrigado, Ana Flávia também. Claro que eles vão ficar de olho e aguardando a definição da arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, que é o árbitro principal, árbitro da partida. Lino, estávamos a falar sobre bola, sobre o jogo, sobre esse time do Remo, que embora nos 2 últimos jogos não tenha vencido, perdeu para o Santos, empatou com o time do Grêmio, é um time muito difícil de ser batido em casa, tem apenas uma derrota que foi para o Fluminense, né? Contra o Santos fez um bom primeiro tempo também, ganhou elogio contra o Grêmio, precisa parar de ganhar elogio e ganhar ponto. É verdade. Mas jogou bem contra o Fortaleza, comentei aquele jogo, o 4-1 foi justo. Bahia. Contra o Bahia, perdão. Fortaleza é amanhã contra o São Bernardo, a gente estava falando sobre isso. A escala está animada. A escala está animada. Então, depois dessa vitória sobre o Bahia, recuperou confiança.
o time ainda não tem um jeito consolidado de jogar, mas fez a transição de treinador, a partir de agora consegue ter estabilidade técnica, está ganhando elogios porque joga alguma coisa, precisa de regularidade, né, Antero? Pelo menos, né, Dani, o último resultado em casa motiva o time do Remo, motiva o torcedor remista. Foi essa vitória sobre o Bahia por 4-1, né, Dani? A vitória foi importante, né? Até para acreditar. Eu acho que teve uma mudança completa de perspectiva, né, com a troca no comando. Hoje é um time que joga de uma maneira mais simples, que joga de uma forma que os jogadores conseguem entender um pouquinho mais. E é um time que vende muito caro, né, todo o resultado. Agora, como foi dito antes, precisa vencer, precisa, quando tem as oportunidades, precisa fazer o gol. Investiu em alguns jogadores de frente, né, o Talhar especialmente, que pode ser esse homem-gol. Agora precisa converter isso em pontos, mas é um time que vem evoluindo e um time que briga muito por cada centímetro do campo. O Vasco, Lino, nessa loucura do Campeonato Brasileiro, ou do calendário, ou do futebol brasileiro, né, em que se há uma cobrança muito intensa, muito rapidamente, depois de você ir em casa, perder de virada para o Botafogo, joga fora contra o Coritiba, não é o resultado ruim, empata. Mas aí poupa todos os seus jogadores no meio de semana pela Copa Sul-Americana para que todos estejam à disposição do próprio Renato, que se poupou da viagem até a Argentina, até Buenos Aires, coloca uma pressão muito grande em cima desse jogo, não, Lino? Mas o planejamento não está errado. O começo de Sul-Americana para o Vasco precisa ser administrado. Se o foco não é esse, é Campeonato Brasileiro, está aí o Vasco com o time completo agora. E aí a gente começa a discutir tecnicamente fase de um ou outro jogador. O Nuno Moreira, pelo lado esquerdo ou direito nessa temporada, ainda não é o jogador do ano passado. O Vasco tem no lado direito o seu maior problema hoje para administrar. Está entrando com o Rojas agora, que é um meia que vai participar um pouco mais do jogo pelo lado, mas também ajuda no apoio, na chegada por dentro. Tem no Andrés Gomes e no David mais à frente um pouco mais de segurança ofensiva e trava o centro do campo com os 3 volantes. Tem mais o Felipe Coutinho, não tem mais um 10, um cara com essa característica. Tenta equilibrar ofensivamente o time. O Vasco tem alguma coisa, evoluiu, precisa do mesmo que o Remo, regularidade. Se tem um senão desse início de trabalho do técnico Renato Gaúcho, Dani Moraes, são os jogos fora de casa, exatamente confrontos assim, quando joga fora de São Januário. O Vasco ainda não venceu jogando fora de casa, nem com o Renato Gaúcho, que tem um aproveitamento muito bom com o time do Vasco, né, Dani? Pois é, mas o time já melhorou, né? Eu acho que o time, a característica dos jogadores com o modelo que o Renato implementou, eu acho que vem acontecendo, vem fluindo melhor. Isso é questão de tempo. Esse equilíbrio, essa semana para trabalhar, especialmente defensivamente, parar de errar é fundamental para o Vasco. E o Lino destacou algumas questões, né? Trago também a do primeiro volante ali, do Hugo Moura, talvez fosse uma boa opção para hoje nesse campo molhado, para um chute de longe, para as disputas aéreas, mas vem com o Cauã Barros, então acho que é um time que vem se ajeitando, vem conseguindo jogar, agora precisa vencer para ficar mais estável no campeonato e também jogar um pouquinho melhor. Mas é o seguinte, os jogadores já terminaram ali o aquecimento para a gente perceber. Me dá uma sensação aqui de onde nós estamos, né, do nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro, Ana Flávia Nunes e também meu amigo Bruno, de que a chuva deu uma amenizada, é isso mesmo? A chuva deu uma acalmada por aí? Antero, deu sim, a chuva deu uma acalmada. A gente, inclusive, estava aqui tentando ouvir, porque agora a equipe de arbitragem está voltando. Eu ouvi já de jogadores do Vasco que o árbitro vai sim pedir aqueles 30 minutos para esperar fazer uma nova avaliação e aí sim dar início ao jogo. Mas a gente está, inclusive, esperando aqui, ó. Nosso colega, o Bruno, está ali conversando com o delegado do jogo, vai trazer a informação. Chega aqui, Bruno, o que você conseguiu apurar ali? Então, na correria, a gente apurou ali com a federação 15 minutos, tá? 15 minutos, vamos esperar 15 minutos para reavaliar o gramado. Aí eles vão vir aqui de novo, vão verificar se dá para rolar a bola, para ver se a drenagem funcionou e aí, se sim, aí eles vão começar o jogo. Senão, eles vão dar mais algum tempo para esperar a água baixar. Então é isso, Antero, são 15 minutos e toda a equipe do Vasco saiu reclamando bastante mesmo da condição do gramado. Inclusive, havia até a preocupação, assim, o que eu ouvi foi, não dá nem para aquecer direito com o gramado desse jeito. Então agora vamos aguardar então esses 15 minutos e ver qual é a decisão que a arbitragem vai tomar. A gente percebe, né, Bruno, que a chuva, ela parece, ela dá indícios de que ela já está naturalmente mais fraca do que quando a gente abriu a transmissão, isso é fato, mas é aquilo, como você disse, você que é daqui, é muito imprevisível.
Então parece que a chuva está acalmando. Então a gente vai esperar e aí a gente traz informações para vocês assim que a gente souber de alguma novidade. De qualquer forma, né, Ana, para o horário de agora, 4h18, para o horário inicialmente previsto para a bola rolar, agora o novo horário das 4h45, a gente tem praticamente meia horinha, né? Então teremos, de fato, a partir de agora, mais ou menos ali meia hora para a bola rolar. A gente vê representante ali, me parece, da federação, né, do estádio, junto com o trio da arbitragem, que está observando essa condição de gramado. Ainda chove, agora é contigo, drenagem. Agora é hora de você brilhar. A partir de agora é com a drenagem do gramado para saber se em meia hora a gente tem essa bola rolando. A drenagem do Mangueirão tem boa fama, já passou por muita coisa. É bem falado. É bem falado. Vamos aguardar então. Carlos Eduardo Lino, estou aqui também com o Dani Moraes nessa 11ª rodada de Campeonato Brasileiro. Bora aproveitar então essa parada enquanto que a gente aguarda a melhora da condição climática e consequentemente do gramado para passar pela rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que está começando agora com 2 jogos às 4h30, na verdade um jogo às 4h30 e o outro jogo às 4h45 a priori, que é exatamente Remo e Vasco. Então bora passar pela rodada do Brasileirão. 11ª rodada, uma rodada de clássicos. Você vai curtir com a gente para todo o Brasil agora Remo e Vasco, a partir das 4h45, atualizando o horário. Tem Vitória e São Paulo no mesmo horário, 4h30 no Barradão, em Salvador. Às 6h30, com transmissão do Premier, tem no Municipal de Mirassol contra o Bahia. Às 8h30, com transmissão do Premier para Santos e Atlético Mineiro, direto da Vila Belmiro. E um dos clássicos da rodada é o Grenal, é Internacional contra o Grêmio, vai acontecer no Beira-Rio às 8h30. Amanhã, 11 da matina, tem Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada, em Curitiba. Às 4 da tarde, Botafogo e Coritiba, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o clássico que seria hoje, passou para amanhã. Fluminense e Flamengo às 18 horas no Maracanã, tem Fla-Flu. Também tem clássico, tem Derby Paulista, tem Corinthians contra o Palmeiras às 6h30 na Neoquímica Arena. E às 6h30 no Mineirão tem Cruzeiro e Bragantino em Belo Horizonte. É a rodada 11 do Campeonato Brasileiro. Brasileirão que tem a classificação assim, após 10 jogos, algumas equipes com uma partida ainda a fazer. O Palmeiras é o líder com 10 jogos, 25 pontos, 5 a mais do que o São Paulo e o Fluminense que vem logo atrás. O Flamengo tem 17, mais detalhe, o Flamengo tem um jogo a menos. Bahia também tem 17, também com um jogo a fazer. Atlético Paranaense e Coritiba no clássico ali paranaense com 16 e 15 coladinhos na classificação. O Atlético Mineiro tem 14, o Bragantino 14, o Botafogo é o 10º colocado com 12. Depois dos 2 últimos resultados, o time do Vasco saiu da primeira página, foi para a segunda. Tem 12 pontos na 12ª colocação, está tudo muito próximo ainda em termos de pontuação. O Internacional, 13º, também tem 12. O Vitória tem 11 pontos na 14ª colocação, o Santos tem 10, o Corinthians também tem 10 fora da zona do rebaixamento. Aí a gente vai ver a Chapecoense com 8, o Remo com 7. Vasco 12 pontos, Remo 7, em caso de vitória do Remo, vai para a pontuação para sair do rebaixamento. E, evidentemente, né, ficaria com o mesmo número de vitórias do Corinthians, aí tem que aguardar o desenrolar da rodada. Cruzeiro, 19º, também com 7 pontos, e o Mirassol com 6. O detalhe aqui da Chape até o Mirassol, as equipes que venceram apenas um jogo no campeonato. Entre essas equipes está o time do Remo. Daqui a pouco a bola rola no Barradão, em Salvador. Aí não tem alteração de horário, confirmado para as 4h30 da tarde. Tem Vitória e São Paulo. Então bora falar um pouquinho desse jogo. Quem traz as informações do gramado do Barradão, em Salvador, começando com você, Renan Pinheiro. Diga lá, Renan. Fala, Antero. Olá, você que está acompanhando a nossa transmissão em todo o Brasil. O Vitória entra em campo daqui a pouco contra a equipe do São Paulo e vem para essa partida com 2 retornos importantes na lateral direita, do Natan Mendes e também do Renato Kaiser. Ele que é um dos artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando também que o Mateuzinho começa jogando, ele que foi destaque no meio de semana pela Copa do Nordeste. Agora as informações do São Paulo com a repórter Gabriele Gomes. Muito boa tarde, Renan Antero. Boa tarde a você acompanhando a gente. Olha, o São Paulo é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Tem apenas uma derrota, mas para esse jogo diante do Vitória, o técnico Roger Machado teve dor de cabeça para montar o time. Isso porque são 6 desfalques para esse confronto. Dos 6 desfalques, 4 jogadores são os artilheiros do São Paulo nessa temporada. Já já a bola rola para Vitória e São Paulo aqui no Barradão. Antero, eu volto com você.
Valeu, Gabi. Obrigado também, Renan. Bom trabalho para vocês. Já a bola vai rolar para a vitória contra o São Paulo. E para quem está chegando agora na tela do Premier, se conectou através do aplicativo, está no Globoplay, ligou a televisão. Vai começar que horas? A princípio, devido à chuva, às 4h45 é o horário para a bola rolar para Remo contra o time do Vasco. O Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, em especial, Carlos Eduardo Lino, Dani Moraes, pessoal de casa, na era dos pontos corridos, é sempre tudo novidade. É a primeira vez que o time do Remo, que é muito tradicional, tem 120 anos de história, mas que pela primeira vez participa da era dos pontos corridos. E faz muito tempo, Lino, que não temos um confronto entre Remo e Vasco pela Série A do Campeonato Brasileiro. A última foi há 32 anos, foi em 94. E temos poucos confrontos entre essas duas equipes, enquanto que a gente está vendo que a turma do Rodinho já está trabalhando. Temos poucos confrontos, apenas 8 confrontos entre essas duas equipes. Para além do jogo, não deixa de ser uma festa para o torcedor do Remo, recepcionar depois de tanto tempo na Série A um gigante do futebol brasileiro, né, Lino? Tudo tem 32 anos e tem todo esse aspecto legal, né? Sempre. O primeiro jogo, o primeiro ponto, a primeira vitória, o primeiro gol, a goleada, tudo isso vai se construindo em torno do Remo agora. E o ambiente de primeira divisão exige esse tipo de atenção. O objetivo inicial é não cair, a partir daí você construir estabilidade e ter longa vida na primeira divisão. Como eu falei, a gente vai já trazer números para você. São 8 jogos na história do confronto entre Remo e Vasco, se tratando de Série A de Campeonato Brasileiro. Falando da Série A desde 94, mas eles se enfrentaram, aí nenhuma das duas torcidas gostam de lembrar, pela Série B em 2021. Inclusive, naquele ano, o Remo levou a melhor. O último jogo foi em São Januário com empate, foi 2-2. Nesse confronto de Série B, o Remo levou a melhor, mas o Remo no histórico de todos os confrontos, aí falando de Série A, de Série B, de Copa do Brasil, de amistoso, só tem 3 vitórias. E na Série A, uma ampla vantagem do Vasco. 6 vitórias do Vasco, um empate, uma vitória do time do Remo. Que, repito, um time super tradicional, mas como pontuou o Lino, né? Neste retorno, depois de pós 3 décadas, tudo vai ser muita novidade para o time do Remo, né? Como é a novidade reencontrar o time do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, e nesse primeiro reencontro é jogando em casa diante do seu torcedor, no estádio Mangueirão. Histórico de confrontos, se tratando de Série A, uma ampla vantagem do time do Vasco da Gama. Fiquei um pouquinho calado aqui, porque eu estou falando do Vasco, desse confronto, e tem muito barulho da torcida do Vasco. Muito torcedor do Vasco. Falei no comecinho da transmissão, tem muita torcida do Vasco também em Belém, enquanto que a gente está recuperando imagens daquele teste de gramado para saber se a bola estava rolando ou não. E no momento que a arbitragem estava saindo, como tem vários locais ali do gramado com muita poça, né? E o torcedor, falei da torcida do Vasco, torcedor do Remo, que também chegou junto. Expectativa de casa cheia no Mangueirão para mais de 25 mil torcedores, pelo menos mais de 25 mil ingressos adquiridos antecipadamente. Remo e Vasco, se por um lado, Dani Moraes, a gente tem esse time do Remo com a questão da novidade, de voltaram à Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem um tetracampeão brasileiro de outro lado, esse torcedor que está sedento por uma conquista maior, uma conquista nacional há muito tempo. De Brasileirão, a gente está completando 26 anos para um time do tamanho, da história, da importância, da torcida. É muito tempo na fila desse time do Vasco. Temporada a temporada, a cobrança é sempre muito grande, né, Dani? Sem sombra de dúvidas, né? Um time grande como o Vasco, com a história que tem, é uma responsabilidade muito grande e tem que sim sempre buscar e mirar títulos. Mas eu acho que o torcedor também entende que é importante ter um time equilibrado, é importante ter um clube saudável. A gente vê muitas questões que envolvem, né? SAF, venda, dificuldades. Então, acho que é importante como um todo. Hoje o futebol ele necessita disso, desse equilíbrio como um todo, de cuidar de todas as partes do clube, para aí sim o campo responder com títulos, né? Não só títulos, mas com longevidade e manutenção e constância de bons momentos. Eu acho que o torcedor do Vasco merece muito, a instituição também, e que mire aí para esse lado. O Remo, quando volta à Série A do Brasileiro, já está no diagnóstico, já está na projeção, Lino, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O principal e grande objetivo do Remo é a continuidade na Série A. A pergunta que eu vou fazer para você, talvez ela devesse ser, ela poderia ter sido, pode ser feita para o Pedrinho, para o Renato Gaúcho. Mas o campeonato é o que para o time do Vasco? O que o Vasco quer da Série A do Campeonato Brasileiro? O Vasco é um campeonato de primeira página, tentando brigar por vaga em Libertadores. O Vasco tem um elenco que, nessa temporada, demonstra condições de fazer isso.
a gente não chama de sonho nada disso que está nos objetivos do Vasco, porque isso tudo está à altura da tradição do Vasco. Então é uma questão de se estruturar e de se achar tecnicamente. Parece que se achou tecnicamente com o Renato Gaúcho agora. O Remo fez a excentricidade de contratar Juan Carlos Osório, e aí se complicou na largada do Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Paraense, se enrolou todo no início da temporada e agora com o Léo Condé parece estar achando estabilidade, um jeito de jogar e confiança da torcida. Ambiente, Antério, isso tudo faz diferença. Você falou do Renato Gaúcho, falou do Léo Condé, então vou acionar mais uma vez aqui a nossa reportagem, que é para a gente ouvir os dois treinadores, expectativa para a partida e para quem está chegando no Premier agora. No meu relógio, 4h28. Ué, não era para a galera já estar em campo, no protocolo? Como tem essa informação na tela para você. Devido à chuva, a forte chuva, que deu uma acalmada agora, o jogo foi adiado pelo menos em 15 minutos. A bola vai rolar inicialmente, marcado para as 4h45, inicialmente para as 4h30, né? O horário original, mas de momento, 4h45 da tarde, a gente vai ficar atualizando a condição do gramado, que visualmente parece que já está melhor. Vou passar a bola outra vez com a nossa reportagem para a gente trazer outras informações do Remo, do Vasco, começando, claro, sempre com o time da casa. É com você, Bruno Amâncio. Antero, olha só, antes de falar do Remo, daqui a pouquinho a arbitragem vai subir aqui para fazer a revisão, né, do gramado. E o que a gente pôde apurar e conversar com algumas pessoas é que as condições estão melhores e o jogo pode começar, mas isso o árbitro que vai decidir daqui a pouquinho. Falando do Remo, esse Remo que chega para o jogo de hoje, no meio de semana, jogou pela Copa Norte, jogo contra o Amazonas, venceu por 1-0, e o técnico Léo Condé usou um time alternativo, aqueles jogadores que não têm tanta minutagem no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí entrou ali em campo o Zé Wellison, o Zé Ricardo, que estavam suspensos no jogo contra o Grêmio, então eles precisavam talvez um pouco de ritmo de jogo, né? E também o Pikachu, que não vai jogar hoje. Então, tirando isso, o time inteiro foi de atletas que não estão tendo tanta minutagem. Sobre essa questão de calendário, o técnico Léo Condé falou sobre essas mudanças no time para disputar a Série A e outras competições. É complicado, é o nosso calendário, né? Ele é muito complexo, né? São muitas competições, muitos jogos. É quase que impossível você jogar todas as partidas quando você está envolvido em muitas competições com a mesma base de equipe. E acaba você tendo que priorizar algum tipo de competição. O Campeonato Brasileiro, com certeza, para todos, nesse momento é a competição mais importante. Então, acho que tanto o Vasco quanto o Remo teve que fazer assim. Que bom que a gente conseguiu no meio da semana, mesmo com a equipe, digamos assim, que nesse momento está à reserva, a gente conseguiu vencer, mas com certeza o foco, tanto nosso quanto do Vasco, era para essa partida de hoje, e tenho certeza que vai ser uma partida bastante movimentada. Essa partida que o Léo Condé se refere é da Copa Verde, da Copa Norte, vitória no meio de semana sobre o Amazonas por 1-0. Para além do calendário, Dani Moraes, ainda tem a questão geográfica, né? A gente está falando, o Renato Gaúcho poupou todo o time do Vasco porque tem uma grande viagem, uma longa viagem. Inclusive, mais distante, Rio de Janeiro, Belém, do que Rio de Janeiro a Buenos Aires, que quando o time do Vasco estreou pela Copa Sul-Americana contra o Barracas Central. Você imagina para o Remo que tem que fazer essa viagem a cada 15 dias, né, Dani Moraes? Pois é, eu joguei no Nordeste, já senti essa dificuldade, né, quando precisava viajar, imagina ainda mais em Belém, que se torna mais longe. E aí eu acho que tem que ter mesmo esse planejamento, essa programação de entender, de priorizar, de por vezes testar alguns outros atletas. Assim como o Lino falou antes, eu considero que o planejamento do Vasco com o Renato ele foi acertado. Você imagina depois de jogar lá, de ter viajado pela Sul-Americana e encontrar um estado do gramado assim. Então eu acho que é acertado. Enquanto a gente vê, né, que festa aí da torcida também. Sensacional. E embaixo de chuva, aí não tem tempo ruim, né? A festa, né, dos dois lados sensacional. Mas eu acho que sim, que impacta e tem que ser levado em consideração todo esse cenário de viagem, esse cenário de campo, de campeonatos, e acho que as duas equipes elas chegam num momento bom. O Vasco porque pôde treinar e vem um pouco mais descansado, e o Remo porque botou alguns jogadores que precisavam de ritmo para jogar e que até inclusive vão ser titulares hoje. 4h32 da tarde, já a bola vai rolar. E o Vasco? Fala mais pra gente, Ana Flávia Nunes.
Antero, o Renato, ele vem tentando definir ali quem que é o terceiro homem do ataque, né? Porque está muito claro que David e Andrés Gomes têm essas vagas ali de titulares já muito bem definidas. Mas o Renato, ele vem, até pela irregularidade dos jogadores que disputam essa terceira vaga, ele vem ainda com dúvidas. Hoje, ali do lado do David e também do Andrés Gomes, ele coloca o Rojas mais uma vez, né? O Rojas foi titular no ataque contra o Botafogo. E eu conversei com o Renato mais cedo exatamente sobre isso, como ele enxerga essa busca para firmar, então, esse terceiro nome no ataque. Ele, inclusive, falou com a gente que ele tem duas dúvidas no time, mas ele não quis detalhar muito, bem do estilo Renato Gaúcho, né? Vamos ver o que ele disse, então. Eu acho que o mais importante de tudo, no momento que o jogador receber a oportunidade, saber aproveitar. Eu ainda tenho dúvidas de uma ou duas posições na equipe, mas acho que a gente sempre procura, a cada adversário, a gente preparar nosso time para que a gente possa fazer o melhor. Eu procurei preparar o meu time para enfrentar o Remo aqui. A gente sabe, volto a repetir, uma partida difícil. Treinamos a semana toda e como eu falei, né, cabe ao jogador, no momento que ele entra em campo, aproveitar a oportunidade para que ele possa começar a próxima partida. Mas a gente sabe que é quase que impossível você a cada 3 dias colocar a mesma equipe em campo. Sempre tem as modificações por cartão, por lesão, por mudança tática. Mas o importante é a gente somar ponto ou pontos hoje aqui. Você adiantou pra gente, Lino. O problema do Renato do Vasco parece ser o lado direito de ataque, né? É, o lado direito de ataque, uma das dúvidas, sem dúvida nenhuma, né? O Rojas, nesse momento, é o cara a ser utilizado pela fase do Nuno, que é jogado para o lado direito, mas funciona melhor do lado esquerdo. Como tem o Andrés Gomes por ali, ele foi adaptado ao outro lado, mas não se adaptou, então ele é o problema. E o Dani Moraes ainda há pouco matou. A posição que hoje é ocupada pelo Barros, a de primeiro volante, pode ser ocupada pelo Hugo Moura. E a partir daí, talvez o Renato esteja construindo aquela ideia de segunda dúvida. E a segunda dúvida seria aí, né? Eu acho que provavelmente é. Porque, Dani, a gente não tem dúvida de que o Renato, enquanto arbitragem, já no gramado, fazendo outra vez os testes ali. Pelo menos dessa área que fica à esquerda da sua imagem, a bola tá rolando melhor. Até saiu da imagem, ó, saiu do quadro. Parece que a bola tá deslizando melhor pelo gramado. É nota 10, por enquanto, para a drenagem do Mangueirão, hein? Trabalhando e trabalhando muito bem. E a gente falava sobre dúvidas, me parece que tem 2 pontos que não tem dúvidas para o time do Vasco. Que ele vai jogar com 3 volantes e de que no ataque é Andrés Gomes e o David nessa nova função, mais de centroavante, mais de camisa 9, né, Dani? O David numa função que eu gosto bastante, já enfrentei ele muitas vezes, é um jogador de muita força. Então ele jogando próximo ao gol, muitas vezes no tempo de definição, claro que tem que aprimorar a finalização ou algumas outras coisas, mas ele se torna muito perigoso. O Andrés Gomes é o principal nome, um jogador que vai para cima a todo momento, e dentro dessas mudanças, né, alternâncias do Renato Gaúcho, mesmo com a maioria dos jogadores definidos, tem também essa questão de esquema, né? Ele jogou com um 4-1, 4-1, apenas com o Hugo Moura, com o Tietê um pouco mais adiantado, mas vem usando mais essa formação com 3 volantes, que deu essa estabilidade, que eu acho que é o que tem de melhor para o momento no Vasco, com o Cauã, o Hugo, com o Tietê e o Thiago Mendes, que cresceu bastante também. Enfim, são essas dúvidas aí, mas eu vejo um time bem mais equilibrado. Eu acho que o Renato ele tem esse poder de identificar aonde os atletas podem render bastante e mandar o time para campo. Reportagem está chamando, diga, Bruno. Teste feito, teste aprovado. A arbitragem foi chamar as 2 equipes. Vamos começar a partida daqui a pouquinho. Vai começar o protocolo já já e em instantes a bola vai rolar. Ainda sobre o Vasco, rapidinho e sobre dúvidas, Carlos Eduardo Lino. Lateral direita seria uma dúvida? Hoje joga o Paulo Henrique porque o Puma está suspenso. O Puma, ele tanto pode jogar na lateral no lugar do Paulo Henrique, quanto pode ser um jogador para resolver o tal problema do lado direito que a gente falou ainda há pouco. É um jogador muito útil no elenco do Vasco. Ô Dani, do lado do Remo, muitas contratações do início do ano e nessa janela que a gente chama da janela caseira. São 26, quase 30 contratações do time do Remo. É um time totalmente diferente de uma temporada para outra. Até ajustar também leva tempo. E lembrando que teve mudança de treinador também, né, Dani?
Leva tempo, ainda mais com o Osório, né? Que era o treinador que montou esse elenco, que muitas vezes joga de uma forma assim, mais desorganizada, que tenta fazer algumas coisas diferentes. Dentro dessas contratações, ela tem alguns perfis muito diferentes, né? Jogadores que são acostumados, como o Zé Wellison, o Patrick, Pikachu, o Aleph Manga, com alguns outros jogadores que ainda não conhecem, tanto, né, às vezes o Brasil, né, que jogaram um pouco aqui, e também a divisão. É uma conta difícil, né? Porque o Remo traz muitos atletas, não vem bem no campeonato, então tem que ter esse entendimento, né? De até onde vai o investimento, de até onde vai essa organização para ser melhor, para ser um clube mais constante, mas é um time aí que vem performando melhor com esses nomes que a gente estava falando. Só para a gente ter uma ideia, Mike, David Braga, e Gabriel Tagliari, 3 titulares hoje, daqui a pouquinho a gente mostra a escalação oficial, tanto do Remo, claro, como também do time do Vasco. Esses 3 jogadores contratados recentemente dessa janela caseira dos estaduais, né? Jogadores que acabaram de chegar, e já estão jogando com o time do Remo, já estão em campo, já estão com o Leão do Norte, tentando a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e, nesse primeiro momento, tentar sair da zona do rebaixamento. 2 pontos aqui que eu queria destacar também. O primeiro deles, que seria um reencontro muito legal do Iago Pikachu, né? Não que ele não tenha jogado contra o time do Vasco, por exemplo, quando com a camisa do Fortaleza enfrentou o Vasco várias vezes, mas por ser da terra, por ser paraense, né? E disse que era torcedor, enfim, agora é torcedor do Remo, acho que seria um confronto muito legal, mas devido ao cartão vermelho está fora. E o outro detalhe, Lino, que festa bacana da gente ver das arquibancadas, né? Onde a gente aponta a câmera não tem mais espaço, debaixo muita chuva, é torcedor do Remo, é torcedor do Vasco, a festa do torcedor brasileiro, esse Brasilzão todo aí, Lino. Tem lugares que não deviam sair nunca da primeira divisão, né? Belém é um deles. A questão técnica é que resolve tudo para o futuro de Paysandu, Remo, mas Belém é demais, cara. Para além disso, acho que não pode demorar tanto a estar numa Série A de Campeonato Brasileiro, né, Lino? Mais de 3 décadas o Remo esperou para estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E que consiga desfrutar, viver, jogar o Campeonato Brasileiro. Competir, né? O Campeonato Brasileiro. Competir, isso. A gente tá vendo ali imagens de time que já subiu. Me parece o Vasco, que já subiu programado. Protocolo iniciando. Daqui a pouquinho tem execução do hino nacional brasileiro. O jogo deu uma atrasada para quem está chegando agora na tela do Premier. A informação está na tela aí para você. Remo e Vasco voltando a se encontrar 32 anos depois na Série A de Campeonato Brasileiro, se tratando da primeira divisão. E como eu pontuei, né, muita torcedor do Vasco saudando a entrada em campo dos jogadores. Como o aquecimento foi prejudicado pela condição do gramado e a intensidade da chuva, os jogadores titulares já subiram, né? No protocolo os 2 entram juntos, perfilam a execução do hino nacional brasileiro, mas subiram um pouquinho antes para fazer esse aquecimento final. A gente está vendo o PH ali, que vai ser titular hoje, o Cauã Barros também, garoto das categorias de base, jogou no futebol do Norte, jogou no Norte do Brasil, jogou no Amazonas, e olha o que tem de torcedor do Vasco presente no Mangueirão, é a festa das torcidas brasileiras, e o Premier leva as emoções para você em todo o Brasil, para você torcedor do Remo, para você que é torcedor do Vasco, por exemplo, que é de Belém, que é do norte do país, que não teve oportunidade de fazer essa viagem, de ir acompanhar o jogo. O Premier mostra para você, o torcedor do Vasco espalhado também por todo o Brasil. É sempre uma alegria ter a sua companhia, estar junto com você no Brasileirão. 11ª rodada de Campeonato Brasileiro. Andrés Gomes ainda não fez gol com a camisa do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um gol na temporada, mas é um cara fundamental nesse ataque do time do Renato Gaúcho, não, Lino? É o jogador do escape, né? O Marino Inestrosa foi contratado também com esse objetivo de ser jogador para puxar e não está conseguindo corresponder. O Andrés Gomes, dos rapidinhos do ataque, é o jogador que mais rende hoje no Vasco. Bora dar um pulinho no gramado mais uma vez. Outras informações do Remo, do Vasco, Bruno Amâncio. Antero, a gente achou que ia começar a partida, mas na verdade a arbitragem autorizou, a informação inicial era que ia começar o jogo, mas na verdade autorizou para o aquecimento, né, já que eles não tiveram muito tempo para aquecer, e como o gramado está melhor, a chuva diminuiu, então eles decidiram permitir esse aquecimento, que vai ser rápido, daqui a pouquinho a bola rola. Se vocês puderem ver daí, os jogadores do Vasco, inclusive, já estão uniformizados, nem estão com o uniforme de aquecimento, eles já estão prontos para começar a partida. Mas o Remo não fez desse expediente não, né, Bruno? O Remo continua no vestiário, né? Exatamente. No vestiário tem um espaço lá para um aquecimento. O Remo ainda não trouxe essa informação para a gente. Eu cheguei a solicitar essa informação.
se o aquecimento vai ser no gramado igual o Vasco está fazendo ou se eles já estão fazendo essa movimentação no vestiário. Detalhe, né, Ana Flávia Nunes, que o Vasco se preparou todo para essa viagem, que é realmente muito longa, 2.400 quilômetros distante do Rio de Janeiro. Fez toda uma preparação, mas vai precisar refazer essa viagem em 20 dias, né, Ana? Exatamente. E tem uma coisa que é importante destacar, né? Porque o time chegou aqui na quinta-feira, tá, Antero? Fez questão de também chegar antes para se adaptar, para também conseguir fazer um treinamento mais completo aqui, né? E agora há pouco vocês estavam reparando, né, que o Vasco subiu antes para aquecer, justamente porque a preocupação da equipe na hora que decidiram fazer essa pausa de 15 minutos para depois avaliar o gramado, quando todos deixaram o gramado, a preocupação era a seguinte: olha, a gente não conseguiu aquecer direito. Então, por isso, o Vasco já quis subir logo para aproveitar mais tempo no gramado para fazer esse aquecimento e entrar um pouco mais quente, então, na partida. E, Antero, uma última coisa que eu lembrei quando vocês estavam falando sobre como seria legal o Pikachu, né, jogar contra o Vasco. Teve um reencontro muito bacana nos bastidores que eu flagrei. Logo, um pouco tempo depois que os times chegaram ao estádio, teve ali 3 jogadores que, né, anteriormente jogaram juntos no Botafogo, que ficaram na maior resenha, tá? Do lado do Remo, o Patrick de Paula, e do lado do Vasco estavam o Cuiabano e também o Tietê. Ficaram, acho que quase meia hora batendo o maior papo na maior resenha. É o mundo da bola, né, Ana Flávia Nunes? Esse gira muito e os jogadores vão se reencontrando nos estádios mundo afora. E eu falei dessa viagem no Vasco porque no dia 21 o Vasco volta ou entra em campo pela Copa do Brasil, volta até Belém, mas não para enfrentar o Remo, para encarar o Paysandu, outro gigante da cidade, outro grande time de Belém. Então o Vasco tem confronto pela Copa do Brasil e o primeiro jogo, dia 21, 9h30 da noite, é uma terça-feira no feriado, vai jogar contra o time do Remo fora de casa, então vai ter que refazer essa viagem, o time do Vasco da Gama. E você tá com a gente na tela do Premier e o Bruno tá chamando. Fala, Bruno Amâncio. Antero, está confirmado o jogo para começar às 16h50, 10 para 5 horas da tarde. Eu trouxe a informação do Remo ainda agora. O Remo realmente ficou no vestiário aquecendo, não decidiu vir para o gramado, como a equipe do Vasco. Então, confirmado, a bola vai rolar às 16h50, 10 para 5 da tarde. Muito bem, em 5 minutos então. Bom, em 5 minutos tem que ter entrada em campo do Remo, tem que ter o protocolo e aí a bola rola, né? Tem 5 minutinhos para fazer tudo isso aí, arbitragem. Eu não sei se o Vasco vai voltar a alinhar ali, né? E fazer entrada de protocolo, né? Se fosse para fazer isso, 5 minutos não vai dar, não. Não vai dar tempo não, então os caras já estão ali, já ficam perfilados, o time do Remo entra em campo. A chuva deu tanto uma acalmada que o nosso Bruno tirou até o capuz ali do Zé Gotinha, né? Já tá sem o capuz do Zé Gotinha, tá tranquilo. Que a chuva realmente deu uma amenizada, mas antes, para quem está com a gente aqui na transmissão desde as 4 horas da tarde, estava um temporal em Belém, mas agora deu uma acalmada e aí assim a gente deve ter, enfim, a bola rolando. Lembrando que já temos bola rolando no Barradão em Salvador, a bolinha não apareceu na tela, sinal de que o jogo continua 0-0 para Vitória e São Paulo, nesta que é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo mais uma vez, Dani, esse cara aí, porque de fato é um personagem muito importante desse time do Vasco, né? Um cara que desde quando ele estreou na Série A do Campeonato Brasileiro, quem mais deu assistências no futebol brasileiro é ele. Jogador convocado para a seleção colombiana, deve estar na convocação final da seleção colombiana para a Copa do Mundo. Só tem aquele asteriscozinho, né? Que aí a galera faz aquela infame frase de que ele dribla muito bem, que ele marca muito bem, que ele ataca muito bem, mas ele não faz gol. Mas se ele fizesse também não estaria no Vasco da Gama, estaria lá no Real Madrid. Aquela infame frase. Mas é um jogador super importante, por isso que olha-se muito pro Andrés Gomes, atacante do Vasco, né, Dani? É verdade, é verdade. Eu acho que ele tem muitos pontos a melhorar, mas a gente estava falando de formação tática, especialmente nessa formação, né, que o Renato joga com 3 volantes, sem o armador, né, central, que seria o Coutinho, né, que era o Coutinho antes. Os pontas, eles têm um protagonismo muito grande, e o Andrés Gomes, ele vem sendo esse protagonista através de dribles, de velocidade, de criação de jogadas. Claro, precisa aí desenvolver melhor aí a finalização, mas é um jogador que vem sendo aí um diferencial. E só a gente estava falando ali sobre o aquecimento, o Antero, Heleno. E para o jogador é muito difícil, né? Porque aquece um pouquinho, aí depois esfria o corpo novamente, fica todo molhado, volta. Então é mais um desafio. Pode ter certeza aí que essa aí para os jogadores aí é o que
o que eles menos gostam aí nesse momento. E a gente estava conversando, passou a imagem ali do Thiago Mendes, né? E você pontuou, Lino, disse, ó, a fase é super importante. Que fase está vivendo o Thiago Mendes, artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro? É o jogador junto com o Tietê que tem a responsabilidade de marcar, porque o Vasco tem 3 volantes, 3 jogadores posicionados ali, e a gente não está discutindo características, a gente está discutindo posicionamento. Portanto, são 3 volantes, mas são pelo menos esses 2 que eu citei, jogadores leves, né? O Tietê em movimento, o Thiago Mendes também, o Vasco tem balanço, o Vasco pode ter posse de bola, apesar de o Renato não dar tanto essa característica para o time. A minha dúvida é de que forma o Rojas vai continuar se posicionando. Contra o Botafogo ele flutuava. Não sei se num jogo fora de casa ele vai ter condições de ficar um pouquinho mais, né, solto perto dos atacantes. Se ele vai acompanhar a lateral, se ele vai ter balanço de lado de campo. Enfim, são várias coisas que o Vasco tem que emprestar para o jogo de hoje, porque é um jogo bem atípico, né, Antero? Sem sombra de dúvidas. A gente continua acompanhando o aquecimento dos jogadores do Vasco. Bom, 3 minutinhos para aquele prazo do Rodrigo José Pereira de Lima para a bola rolar. Acho que a bola não rola às 4h50. Ana Flávia Nunes está chamando do gramado. Fala, Ana. Não, é só para confirmar o seguinte, né? O Vasco subiu mesmo para o aquecimento já com o uniforme de jogo, porque não volta para o vestiário, né? Daqui a pouco os jogadores só vão voltar aqui em direção ao túnel, né, que dá acesso ao vestiário, só para perfilar mesmo, para fazer aquela fila do protocolo, para subir para o campo, entrar e ter todo o protocolo com o hino, tá? Então nem volta para o vestiário e agora eu já vi a equipe de arbitragem começando a sair, então acho que esse prazo vai sim ser cumprido. A gente está com essa imagem aqui do túnel, né, da arbitragem, mas o Remo ainda não perfilou, né? Os jogadores do Remo ainda não saíram ali dos vestiários. Os jogadores do Vasco seguem aí nesse trabalho de aquecimento. Já no campo de jogo, já com uniforme de jogo, já a Vera para daqui a pouquinho a bola rolar. A gente está aqui nessa expectativa, né? 50 já não é mais, né, amigo? Só se cantar Pátria Amada Brasil e... Um abraço. Um abraço e vamos para o jogo. Já são 4h49 aqui no meu horário. E os jogadores do Remo ainda não apareceram, os jogadores do Remo ainda não voltaram para o jogo. O Remo, que tem um detalhe, precisa ser consertado pelo técnico Léo Condé, é de que mesmo quando joga em casa e tem duelado, né, Dani Moraes, você falou sobre isso, tem vendido muito caro as suas derrotas, é um time que toma muitos gols, tomou todos os jogos em casa que ele teve no Campeonato Brasileiro, ele tomou, até mesmo na vitória sobre o Bahia. 4-1 tomou gol, contra o Mirassol venceu 2-0, tomou 2, empatou, contra o Internacional tomou também, contra o Fluminense tomou 2. E vai enfrentar no time do Vasco, a gente está vendo ali que o Remo está se preparando. Vai enfrentar no time do Vasco que finaliza muito, é um time que finaliza demais no Campeonato Brasileiro. Precisa ter atenção à zaga do Remo, né, Dani? Precisa sim, ganhar duelos, estar bem posicionada, passa muito também, né? A gente está vendo aí o Vasco saindo para se posicionar ali, né? Acho que passa também pelo posicionamento dos volantes que fazem essa proteção. Enfim, como um todo, o Remo precisa melhorar. Mas tem algumas qualidades, algumas virtudes que é da briga, da intensidade. Agora, eu acho que estrategicamente, se posicionando, ele pode melhorar também. É um Vasco que tem balançado muito as redes quando joga fora de casa. Você tem uma ideia, são 6 gols fora, o terceiro melhor ataque jogando fora de casa, então a gente vai ter esse confronto bem interessante. Jogadores do Vasco terminaram o aquecimento, aí vem ali para perfilar e entrar em campo, junto com a meninada, junto com a garotada que está ali esperando, né? Rapaz, tá torcendo por essas crianças, você imagina, você está esperando entrar em campo com o jogador. Lino, você está torcendo para quem, Lino? Pelas crianças, né? Nesse momento, sim, cara. Exatamente. E aí, enfim, teremos o protocolo. Das 4h50 da tarde, entrada em campo. E já a bola vai rolar. Lembrando mais uma vez, para quem está chegando agora na tela do Premier. Primeiro, muito obrigado pela audiência, mas informando de que tivemos do horário original, né? Esses 20 minutinhos de atraso devido à condição climática, devido à forte chuva, mas outra vez destacar a drenagem do Mangueirão, que trabalhou, funcionou muito bem. Embora a chuva tenha dado uma acalmada, ainda está chovendo, mas foi um volume de água muito grande ali por volta das 4 da tarde. O Remo já está pronto para entrar no gramado. Primeiro ali, perfilado, é o capitão Marlon. A arbitragem, inclusive, já está vindo para o campo. Os jogadores do Vasco estão demorando um pouquinho mais ali. Foram até o vestiário muito rapidamente. E a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima já está dizendo assim, vamos embora. Para ser pontual, o árbitro pernambucano, que vai ser auxiliado pelo Anderson Lima na Bahia, o Francisco Chaves Bezerra também de Pernambuco. E aí vem aí os jogadores, vem aí o time do Remo, vem aí o Vasco. O Vasco tem como capitão hoje Léo Jardim. Marlon é o capitão da equipe do Remo.
E depois de uma espera do torcedor ligado com a gente no Premier, para quem está no Mangueirão, numa grande festa das duas torcidas de Remo e Vasco, é o Campeonato Brasileiro na sua 11ª rodada. E como a gente já apontou, né? A chuva deu uma acalmada, deu uma diminuída, mas continua chovendo. Com direito a mosaico da torcida do Remo. É festa do Brasileirão, 11ª rodada, casa cheia, Mangueirão, reencontro pós 32 anos. Remo e Vasco, este é o Campeonato Brasileiro, este é o Brasileirão. Neste momento, a execução do hino do Estado do Pará. O campo ficou nítido, né? Uma insatisfação geral, porque de novo o Vasco sai na frente, cede o empate, comete erros e vocês continuam sem conseguir vencer fora de casa sob o comando do Renato. O que você pode dizer sobre esse jogo de hoje? Acho que a gente tinha que manter a tranquilidade. Tivemos muitas oportunidades, tivemos chance clara de fazer o gol, não fizemos. E o futebol é isso, quando você não faz, a bola pune. Então os caras tiveram, acho que poucas oportunidades de chegar no nosso gol. A oportunidade mais clara que tiveram, fizeram o gol. Acho que nós não manteve a calma, paramos de jogar. Eu acho que isso dificulta bastante para uma equipe. Deixamos o outro time crescer na partida e foi o que aconteceu. Um ponto amargo que a gente leva para casa, como os outros também, como o Curitiba também, que a gente tomou o gol, eu acho que faltando 5 minutos também. Contra o Botafogo, deixamos acontecer também, eles não jogaram, foram lá e fizeram o gol. As oportunidades que a gente tem, clara, a gente temos que fazer, porque o adversário não tem dó. Quando eles têm uma oportunidade, eles vão e fazem. Então a gente temos que repensar sobre isso, temos que focar mais nas bolas paradas, no que o Renato tem para falar. Infelizmente, que não falei, ficou um gosto amargo desse empate, infelizmente. É o futebol.
Então agora nós temos que trabalhar, terça-feira já temos mais um jogo importante pela frente e temos que somar ponto no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana também. Quando você fala, né, o time parece que deixou de jogar, você acha, na sua avaliação, que é algo mais mental e não só técnico ali, algo a mais que precisa ser feito? Eu creio que sim. Eu acho que nossa equipe tem que estar ligada aos 90 minutos, fora os acréscimos. Acho que nós temos que estar ligados no jogo. É muita chance que a gente dá para o adversário, então a gente não pode cometer esses erros. Porque quando a gente comete esses erros, é fatal. Então, acontece o que vem acontecendo, isso aconteceu hoje. E nos outros jogos também, a gente tem que prestar atenção nisso, temos que trabalhar para não cometer esses mesmos erros. Obrigada, Thiago. Bruno, tem alguém do Remo aí para falar com você já? Isso mesmo, Aninha. Tá chegando aqui o capitão do Remo, Marlon. Boa noite, Marlon. Obrigado por estar atendendo a gente aqui. Parabéns pelo gol. Além do gol, fica esse sentimento do Remo, mais uma vez, não conseguir a vitória. Faltou hoje para o Remo conseguir acertar novamente as finalizações, que tem sido talvez o calcanhar de Aquiles dessa equipe nessa Série A. Primeiro, obrigado, fico feliz pelo gol, mas ainda pelo empenho, por nós acreditar até o final. Mas falta ali um pouco de capricho no último passe, mais a finalização, um pouco de calma. Mas hoje nós demonstramos a força que nós temos dentro de casa. O Campeonato Brasileiro a gente não pode perder ponto e hoje nós mostramos mais uma vez. Agradecer a torcida que veio, nos incentivou do início ao fim. Não tem o que reclamar, agradecer, pontuar jogo a jogo e bola para frente. Marlon, durante o primeiro tempo, durante o jogo, na verdade, houve muita discussão em campo. Obviamente que isso faz parte do futebol e você, como capitão, acredito, junto ali contigo, tenta controlar esses ânimos. Talvez falta esse ânimo exaltado, talvez seja justamente por uma equipe que está buscando cada vez mais. Isso é super normal, cara. Isso é nosso dia a dia. Isso mostra o quanto a gente quer, a gente cobra, a gente se cobra. A gente comunica, tiver que xingar, falar um palavrão pro outro, a gente fala. Isso aí no futebol faz parte. Ok, obrigado, viu? Esse foi o Marlon. Valeu, obrigado Bruno, obrigado também Ana Flávia Nunes. Mostrar a classificação, eu estava conversando com o Lino aqui em off, né? O Lino trouxe um detalhe, o Remo tira o Vasco da 8ª colocação, né? Da primeira página, a gente vai ver na classificação aí que o Palmeiras lidera, vem Fluminense, São Paulo, Bahia está jogando agora, está perdendo o jogo, mantém-se ali na 5ª posição com 17. Atlético Paranaense, Curitiba, o Atlético Mineiro, Bragantino e o Vitória, que venceu, foi para 10º, com 14 pontos conquistados. E o Vasco, que era 8º, volta para a 2ª página, pelo menos de momento, com 13 pontos, 11ª posição. E o Remo, que começou a rodada com 7 pontos, né, Lino? Conquista um pontinho e coloca o Cruzeiro na lanterna do Campeonato Brasileiro. Chegou a estar na lanterna o Remo, empurra o Cruzeiro para o fundo. Lino, foi bom demais estar contigo, hein? Grande abraço. Dani, um abraço ao Dani também. Um abraço, hein, Dani? Valeu, meu zagueiro. Valeu, Lino, Antero, todo mundo aí. Abraço. Valeu, Dani. Obrigado, Carlos Eduardo Lina, todo o nosso time aqui que colocou essa super transmissão no ar. Lembrando que a rodada só começou. Ainda tem muita coisa pela frente na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro para você curtir no Premier. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deu empate. Um pro Remo, um pro Vasco. Um abraço a todos e até a próxima. Bora de Brasileirão. Bora de Premier. Tchau.